Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Começando mais uma live hoje, nessa quinta-feira maravilhosa, que é dia de live com convidado. E teremos hoje Eutonia com Claudete Takahashi, que já já estará com a gente batendo papo aí sobre essa técnica maravilhosa de corpo, de terapia corporal, que é a eutonia. Então já já a gente começa aí, a galera vai estar tá chegando, olha a Claudete chegando. Aí, Claudete, tudo bem aí? Já te chamo, tá? Só um minutinho. Vamos lá. Claudete tá aí presente. Só esperar a galera ir chegando, entrando. E a gente já começa o bate-papo com ela sobre eutonia. Essa técnica terapêutica maravilhosa que eu, inclusive, já experimentei e amei, meu povo. Muito bom. Fiz uma sessão com a Claudete semana passada para experimentar e foi muito bom. Só esperar a galera chegando aí, Claudete, que eu já te chamo, tá bom? Aguenta só um pouquinho aí. Bora, bora, bora. Muito bem. Aí. Eliane Ponciano entrando aí. Vamos compartilhar a live, galera. Mandar aí para 3, 4 contatos. Para a galera entrar e conversar um pouquinho comigo e com a Claudete sobre eutonia. Muito bem, já estou compartilhando a live aqui. Bora, bora, bora. Juliana Correia. Aí, Ju, saudade. Flávia Moreira entrando. Já já a gente vai começar a falar sobre eutonia com a Claudete Takahashi, tá, meu povo? Só esperar um minutinho aí. Garachando. E a gente já começa esse bate-papo. E bora, bora. Essa técnica terapêutica corporal, muito legal. Então fiquem aí para ver o que é eutonia, para conhecer. Deixa eu chamar a Claudete aqui e a gente já começa. Atenção. E vamos ver a Claudete entrando. Será que foi? Foi! Olá! Aê! Tudo bem, Flávio? Boa Tudo e noite. você? Belezinha? Tudo ótimo. Graças a Deus. Então vamos nessa, a Friozinho galera tá hoje, não é? chegando. Oi? Tá meio friozinho. Hoje tá Tá bom meio pra gente friozinho. falar Eu de ainda tô corpo, ficando. movimento. Pois é. Aqui ainda tô conseguindo ficar sem blusa, mas já deixei até a blusa aqui no esquema, qualquer coisa eu coloco. É isso aí. Depois a gente esquenta um pouquinho no final da live. Isso. Dá uma aquecidinha com a parte prática. Olha o povo entrando, Pedro, Nanda, legal. Quem não me Pedro, segue ainda já me siga, Regis, quem não segue a olha Claudete que já segue a legal. Claudete. Muito bem. Pedro, querido, Regis, amigo meu também. Sejam bem-vindos aí, pessoal entrando. A Aí, gente dá muito esse bem. tempinho, né, para o povo entrar e depois a gente bater esse Isso. papo bem gostoso. Isso mesmo. Chegou os Jogos de Tarô RB, legal. Bom, para quem não me conhece, sou terapeuta holístico Flávio Trevisan, e mais conhecido como Flávio Oraculista. Eu trabalho com reiki, com tarô, com astrologia e com os florais. Então, quem tem interesse aí em acompanhar meu trabalho, já me siga, quem ainda não me segue. E a Claudete aí, vamos começar então, Claudete, se apresentar. Quero que você fale um pouquinho de você, do seu trabalho, e a gente já vai entrando aí no tema da eutonia. Bora, bora. Bora, bora. Bom, gente, boa noite para todo mundo, né? Obrigada, Flávio, pelo convite aí, maravilhoso. É um prazer Eu enorme que estar aqui com agradeço. você e com todo mundo que está interessado aí em saber um pouquinho sobre a eutonia, né? Então, meu, eu sou uma profissional da área da dança, né? Sou bailarina, também sou educadora física e eutonista. Então, assim, a minha formação, ela veio assim num paralelo com o balé e a educação física, né? Então, Uhum. assim, sempre desde muito pequena, eu sempre fui apaixonada pelo movimento, pela dança, pela música, uma coisa que sempre, né, estava em mim, me instigava. E aí eu fui, né, por essa vibe aí de trabalho de corpo e aí quando eu estava finalizando a formação de balé e no paralelo com a educação física,
eu ainda sentia que tinha alguma coisa que faltava, sabe? Então, e nesse percurso todo, né, com a dança e a educação física, eu fui indo lá por esse caminho de competição, de festival, essas coisas que todo mundo, né, que é da área da dança acaba Sim. passando. E aí teve um momento na minha vida que eu parei com a dança um momento e fui nessa vibe de competição mesmo, na época dos anos 90, né, que começou ginástica aeróbica de competição, eu fui, né, eis que a Claudete vai lá fazer, né, participar de campeonatos e tudo mais, e aí tive realmente muitas lesões no meu corpo, né, não que eu não, assim, não tenha tido os cuidados, mas pela exigência que o próprio esporte, né, Uhum, traz de competição, de performance, assim como na dança uhum, também. uhum, E aí eu fui fazer também, em paralelo com esse mundo competitivo, eu fui fazer meu pós em dança. E quando eu me deparei com o meu corpo, que eu estava fazendo com ele, foi graças, né, que Deus tenha, meu querido ilustre mestre Edson Claro, que foi meu orientador, e ele falou assim, o que você está fazendo com você, menina? Você precisa olhar mais para si, para de competir, volta, né, a resgatar teu corpo mais harmonioso. E aquilo né, falei, opa, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. E aí eu percebi que realmente não era esse o caminho, que na verdade o meu caminho era o movimento criativo, expressivo que a dança traz, né, que a dança possibilita. E dentro uhum. dessa minha história, eu fui fazer o pós em dança, depois lá me encontrei com a eutonia, né, no pós-graduação, e fiquei apaixonada. Eu falei assim, o que que é isso? Eu preciso disso. Eu preciso disso, eu quero beber dessa fonte. Que E não gostoso. tinha ainda um curso de formação, né, no Brasil, de eutonia, Uhum, curso profissional mesmo. uhum, Depois de um bom tempo de formação no pós, eu peguei a cadeira da disciplina que o Edson Claro foi para Natal, e ele era o mestre da cadeira de dança da Unifec. E ele me ofereceu essa vaga. Ele falou assim: eu quero deixar para você, porque você, né, eu acho que tem toda esse amor, esse afeto com a dança e você vai conseguir levar bem. Então, eu fiquei um bom tempo, comecei na vida universitária, dando aula nas universidades, de lá fui para a Uniban, UniFMU, tive uma experiência muito legal na Unital, em Taubaté. Então, a gente fui fazendo minhas pesquisas, meus estudos também nessa área mais da educação motora, de uhum. estudar realmente esse movimento mais presente, mais consciente. Fui também para a Unicamp, estudar um pouquinho, tanto na Faculdade de Cultura e Educação, quanto também na Faculdade de Fenomenologia da Percepção e também na Educação Motora. E Uhum. aí eu fui tentando construir o que eu queria para a minha vida. E eis que apareceu um curso na PUC, né, em paralelo também estudando dança moderna, de Laban, né, dança contemporânea, Ai, Labo, saiu um maravilhoso. pouquinho, né, o balé, lógico, é a espinha dorsal, mas eu fui tentando, né, me infiltrar em outras linguagens, me identifiquei bastante, e aí fui fazer um curso na PUC, de 3 meses, aliás, de 4 meses, e lá eu conheci uma mulher maravilhosa, que foi minha eutonista, que hoje ela infelizmente não está mais conosco, Uhum. a Cecília Maeda, ela foi doutorada pela PUC, e lá ela defendeu a eutonia perante um conjunto de médicos e doutores ali, e Legal. ela acreditava muito no trabalho, uma excelente mestra. Eu fiz o curso com ela, e aí de lá, depois de um mês, veio o convite para participar da quinta turma de formação em eutonia, né, pela Escola Brasileira de Eutonia. Eu falei, o quê? Vai ter esse curso aqui no Brasil? Claro que eu quero. E aí comecei Bora! os meus estudos de eutonia, 3 anos e meio, e de lá não parei mais. E Legal. aí vi que realmente a dança, a educação física e a eutonia forma esse tripé, essa pirâmide, Aham. né? Essa São três tríade. vértices importantíssimos na vida das pessoas também que eu venho trabalhando. Depois Aham. disso, ela também me trouxe cada vez mais força e estímulos para montar o meu próprio negócio. Eu trabalhei muitos anos na universidade, nas universidades,
com dança, com manifestações folclóricas, com movimento expressivo comunicativo, mas aí eu quis realmente dar um passo a mais, que é montar o meu próprio negócio. E hoje eu tenho meu estúdio de dança, o Equilíbrio, um estúdio de dança aqui na Zona Norte, em Santana, e já vai fazer 16 anos. Então a Nossa, tudo Eutonia, ela isso me deu já, essa garra, essa Claudete. força para poder conquistar aí o meu espaço também. Bacana. E Deixa é isso, né? A gente vai numa constante pesquisa, a gente não pode parar de estudar nunca. Eu acho que Total. quem trabalha com o corpo, com o movimento, o educador, o arte educador, o artista de uma forma geral. Tive contato também com teatro, amador, né? Enfim, Uhum. eu acho que dança, música, teatro são formas de expressões que potencializam muito um ser mais presente no mundo, né? Mais criativo. Total, total. E é muito interessante porque eu, como ator, né, além de terapeuta, é muito legal isso que você falou de que o corpo sempre, né, a gente tem que estar sempre pesquisando o corpo. E no teatro a gente vai descobrindo isso mesmo, a gente vai descobrindo conforme as expressões, né, os personagens que a gente constrói, cada hora você está num jeito com o seu corpo e cada hora você vai descobrindo algo diferente. E é uma pesquisa que realmente ela não para, né? Ela não pode parar. Porque cada vez a gente sai de uma zona de conforto, cada vez a gente descobre uma potencialidade, uma plasticidade diferente no nosso corpo. Então, realmente é uma potência que ela está sempre presente. E aí você fala assim, nossa, mas é meu corpo, parece que eu já conheço ele tão bem. E aí cada hora você vai descobrindo que não, tem sempre alguma coisa diferente para você descobrir, ou uma potencialidade que você não tinha explorado, ou alguma coisa nesse sentido que estava ali e que estava até meio escondido e que você não percebia, né? Isso que é o legal, assim, da questão corporal. Com certeza, com certeza. E, e aí você falou uma coisa interessante, antes da gente entrar no assunto da eutonia mesmo, sobre essa questão da competição, né? Que você sentiu que aquilo não estava te fazendo bem e tal. Como que você enxerga essa questão, assim? Porque você acha que nessa questão da competição existe um lugar de muitas vezes ser abusado, o corpo ser abusado, no sentido de que existe uma pressão em cima dele, que até que ponto que isso é saudável, que não é? Como que você enxerga essa questão, assim? Que eu achei interessante você ter colocado esse ponto. Então, na verdade, aquilo que foi muito negativo naquela época no meu corpo, né, não só na competição em ginástica, mas também, né, a dança, quando você fala nessa vertente de festival e de performance, de técnica, porque eu falo assim, o balé clássico, ele exige muito do corpo da Uhum, bailarina ou do uhum, bailarino. sim. Hoje, eu vejo assim, o bailarino ou a bailarina é um atleta, é um atleta Total, para total, fazer as coisas, as exigências que a técnica solicita do balé, realmente você total. precisa ser um atleta. Mas É. na época, eu acho que o que faltou naquele momento, né? Eu acho que o rendimento físico, o esporte de competição, ele é importante, ele é necessário, desde que você tenha uma compensação. Então, na época que eu competi, eu não tive essa compensação, né? Então, eu acho que eu não tive essa consciência que eu tenho hoje e que a eutonia acabou me despertando. Como que você pode Uhum. potencializar os seus movimentos no esporte, render mais, mas de uma forma mais econômica, com uma qualidade melhor, com menos risco de lesões, saber o que fazer com seu corpo após um treino. Então, isso, Uhum. né, naquela época, na época de 87, 85, 90, a gente não tinha muita abertura para isso. Hoje já se fala aí grandes, né, grandes trabalhos psicossomáticos que a gente tem É, em linguagens de corpo, já buscam esse ser mais integral, mais total, esses cuidados. Hoje uma equipe, seja ela qual for de esporte ou mesmo na ginástica, a gente tem toda uma equipe multidisciplinar, não é? Psicólogo, terapeuta, todo um fisioterapeuta, auxílio, né? preparador Uhum. físico. Então, um tempo atrás já era mais difícil. Então, eu acho Uhum. que eu agradeço muito por ter vivido essa história, porque se eu não tivesse vivido essa história, eu não teria construído hoje a minha filosofia de vida, a minha filosofia de trabalho. Então, eu agradeço tudo que eu vivi lá, o que eu senti, passei no meu corpo, eu consegui reorganizar, digamos assim, houve uma desconstrução para construir de novo, de uma forma muito melhor, né? Uhum. Agora, é lógico que os nossos traumas, as nossas dores, as nossas lesões, elas ficam ali, mas você tem como trabalhar, e é isso que a Eutonia também propõe. Além de ser um trabalho criativo, ela é um trabalho
terapêutico, sim, sempre vai ser, e um trabalho Uhum. preventivo, mas ela é uma filosofia de vida, que quando você Sim. começa a entender, você leva em qualquer situação da sua vida. Não é só dançando, correndo, nadando, caminhando, em qualquer situação. A eutonia vai fazer parte de você e você vai fazer parte dela. Porque ela Legal. visa realmente essa consciência que a maioria das atividades, por nós termos que fazer, 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 né, render e render e render, acaba deixando de lado, acaba no Sim, esquecimento, né? exato. Então hoje eu agradeço esse meu passado, foi graças ao passado que eu estou construindo o meu presente. É, porque você vai trazendo toda a sua bagagem, a percepção, o entendimento do que não foi legal, do que é, e aí você vai construindo o seu caminho, né? Que é o que a gente faz o tempo todo, Exatamente, né? Muito exatamente. legal. Aí, Claudete, aí eu queria que você falasse um pouquinho agora do que é a eutonia, de fato, como que ela surgiu, para as pessoas entenderem um pouquinho melhor como é que funciona, o que é essa técnica, como que ela age, né, de forma prática no corpo. Falar um pouquinho aí da questão mesmo da eutonia em si. Como é que é isso aí? Explica um pouquinho Ah, pra tá gente. bom. Então, a eutonia, na verdade, assim, eu gosto muito de falar para os meus alunos que a eutonia é uma maneira muito afetuosa, amorosa e carinhosa de você cuidar de si, de você Ah, e é mesmo que eu realmente se senti isso. sentir, Vou se falar um pouquinho da sentir minha nessa experiência depois. pertence, né? Se pertencer ao mundo e se pertencer a si mesmo. Então, a Total. eutonia, ela é uma prática corporal que foi desenvolvida por uma alemã, por a Gerda Alexander, na Uhum, Alemanha. Então, ela nasceu em Wuppertal, na Alemanha, e ela, desde muito pequena, ela sempre gostou muito de movimento, de música, então ela tem uma história, né? O pai, além de ser industrial, ele era músico, ele tocava, né, piano, especificamente Beethoven, Mozart, e ela se uhum. envolvia muito nesse meio, né, musical, ela adorava dançar enquanto o pai tocava. A mãe sempre foi muito intuitiva, apesar de não ser essa, assim, não ser da área musical, mas ela sempre foi uma pessoa muito presente na vida da Gerda. E ela descobriu uma coisa muito importante, né, o valor que tem a intenção, ou seja, você intencionar alguma coisa antes de fazer. E já tem Uhum. comprovações que falam o seguinte, que a intenção acaba realmente ativando a circulação. Só o fato de você pensar no movimento, ter a intenção Interessante. de, já ativou a sua corrente sanguínea, e isso vai modificar teu tônus, né? Então, de uma forma muito Sem intuitiva, a ter mãe dela chegado ainda no já. movimento, é algo que começa ali na mente, é isso? Exatamente, no Nossa, sistema tudo a nervoso ver, né? central, Com tudo que tem né? estudado hoje em dia sobre corpo, É, sobre até energia, né? Nesse sentido também. exatamente. E a Gerda, então ela sempre foi muito movida a isso tudo. Ela gostava muito de música, de dançar, do movimento. Só que ela foi uma criança muito debilitada, ela tinha muitas febres reumáticas, sempre muito doente. E ela Uhum, foi, com seus 16 anos, ela foi ficando cada vez mais acometida por essas doenças, que ela tinha uhum. endocardite. E ela começou a falar, não, eu tenho que fazer alguma coisa porque eu não quero ficar, né, doente. E Nesse foi aí estado, que né? ela foi criada em cima de uma educação rítmica de Dalcroze, né, que Dalcroze estudou muito essa questão, por que que os músicos tinham dificuldade de aprender a partitura musical? Por que que eles tinham dificuldade de entender a percepção rítmica da música? E aí ele começou a estudar que através do corpo é possível entender, né, e compreender essa questão da musicalidade. E aí a Uhum, Gerda ela foi criada dentro desse sistema dalcroziano, né, de Dalcroze, da euritmia, uhum, e ela, uhum. no decorrer da vida dela, ela foi estudando, foi potencializando seus estudos e foi indo para congressos, foi levando esse conhecimento de Dalcroze também para outras pessoas. Ela praticamente trabalhou com mais de 800 crianças, né, na época ainda muito jovem, e ela foi cada vez mais sendo investigadora de si mesma. Então, Uhum. quando os médicos falaram, olha, você tem que ir para um país mais quente, porque você realmente vai ficar com muitas dores, e ela foi contra tudo isso, ela falou, não, tem que haver um caminho diferente. E aí começaram as suas pesquisas. Ela começou a estudar no próprio corpo dela a necessidade de ter uma economia de esforço,
né? Para potencializar seus movimentos e com o máximo de funcionalidade. E aí, em Uhum, 1957, veio o termo eutonia. Eu, né, do grego bom, harmonioso, tonia, uhum. relacionado ao De tônus, tensão. tônus, Então, né? Uhum. harmonizar o tônus para qualquer Sim. situação, para qualquer atividade, seja nos movimentos cotidianos, seja na dança, na música, no esporte, independe de qual situação. Uhum. Então, ela foi, assim, muito intuitiva, assim como a mãe, e muito pesquisadora, curiosa, falou, não, vamos lá, né? Vamos tentar fazer alguma coisa. E aí ela, no decorrer da história dela, que é muita coisa, né? Mas resumidamente, ela foi para a Dinamarca e lá ela montou a escola dela de eutonia. E lá se formaram muitas pessoas em eutonia com a Gerda. E ela teve uma vida longa. Ela morreu em 1994, ela nasceu em 1908. Então, ela Nossa, foi viveu tudo um isso. bom tempo, Legal. sim. Então, ela foi contra tudo que os médicos falaram. Olha, você não vai conseguir, né, se movimentar. E ela teve uma vida esplendosa, esplendorosa, entendeu? E conseguiu levar muitos ensinamentos para muita gente na escola dela. Legal. E a Eutonia veio para o Brasil, eu fiz parte dessa quinta turma de formação. E é um trabalho fantástico, porque você começa a perceber que isso aqui Olha lá, o esqueletinho que eu amo. Como é o nome dele né? mesmo, É, Claudete? aqui meu amigo, que isto aqui, Olha, gente, que simpático. esse é o Zig Filho, é Vig uma Filho. realidade, é concreta, né? A nossa presença no mundo. Então a eutonia ela prima pela consciência óssea de como tudo isso trabalha no teu corpo. É lógico que não é só osso, não é? Uhum. Nós temos muito mais do que isso. A gente tem um conjunto de tecidos, musculatura, ligamentos, tendões, os sistemas, as articulações, tudo está conectado. Então, ela Uhum. trouxe esse trabalho de consciência óssea, de entender como que o movimento nasce através dessas estruturas, e aí a eutonia ela vai mais na questão da musculatura profunda, de como você pode estimular essa musculatura mais ligada aos ossos. E Aham, sim. essas tensões, as nossas tensões, são acumuladas mais nesta região mais próxima aos ossos. E às Uhum. vezes fica muito difícil da gente chegar a liberar essas tensões, né? Com uma massagem, né? Porque a gente trabalha mais tecido Sim. superficial. E ela percebeu Uhum. que foi trabalhando, foi trazendo a metodologia dela, como contato consciente, como trabalhar os espaços articulares, espaço interno, espaço externo, o contato com a pele, aí várias formas de trabalhar com o contato radiante, contato entre duas pessoas, a intenção. Então, existe toda uma metodologia na eutonia de como a gente trabalhar com essa estrutura toda. E é um trabalho psicossomático, jamais fica só na questão do osso, ou da musculatura, ou da pele. É uma Não viagem mesmo que eu percebi, realmente que é somático mesmo. psicossomático. Então, ela trabalha muito esse ser total, né? Esses corpos, esse corpo que sente é o mesmo corpo que anda, é o mesmo corpo que pensa, é o mesmo corpo que, né, que tem Sim. essas intenções, e esse corpo mais sutil também, né? Uhum. Esse corpo mais sensível, que às vezes a gente é muito difícil da gente acessar devido ao cotidiano, devido à corriqueira da vida. Até etérico mesmo, né? No sentido de um corpo em que você não. Subjetivo mesmo, que você não enxerga ali, né? Que a gente está muito acostumado Exatamente. só a ver essa fisicalidade nesse sentido tão externo. E aí tem toda uma potência ali, né? Implícita que a gente muitas vezes não percebe, né? No nosso dia a dia. Exatamente. Legal. E Só ela do... foi, assim, existem várias formas de trabalhar com a eutonia, né? Uhum, Desde um trabalho direcionado mais para a terapia, como também um trabalho uhum, direcionado para potencializar algum movimento,
ou de Uhum. reabilitação, ou também para potencializar esse lado artístico e criativo. Então, hoje, eu utilizo a ferramenta de eutonia, eu utilizo em qualquer aula lá na minha escola. Então, tudo a gente respira eutonia, embora os meus profissionais não sejam eutonistas, mas a gente tem todo um fundamento em cima dessa filosofia da eutonia. Uhum. Então, o balé respira também eutonia, o jazz respira eutonia, a dança contemporânea. Então, a gente tem o sapateado. Então, esse entendimento, né? O como eu realizo o meu movimento, como eu sinto esse movimento e como eu me mantenho conectado com tudo que está ao meu redor. Né? Então, isso é muito importante. E aí a gente vai trazendo esse aluno, a gente vai trazendo esse idoso, essa criança, esse artista, para realmente ser um ser mais presente no mundo. Então, não Legal. existe só uma expansão interna, né, de você perceber que você tem muito mais espaços dentro do corpo do que você imagina. Mas de Uhum. dentro para fora, você também tem muito mais espaços fora para dentro. Então é uma Sim. expansão, uma visão diferente de mundo. A partir do momento que você realmente consegue entender quem você é e como você realiza as coisas, e o que você está percebendo e sentindo naquele movimento, você consegue também perceber mais as pessoas ao teu redor, se conectar, né, realmente de uma forma diferente. Legal. Ô, Claudete, me fala uma coisa. A Gerda, ela chegou a entrar num aspecto mais subjetivo no sentido quase que da metafísica, nessa questão da eutonia, não chega nesse nível. É mais uma subjetivação no sentido da emoção, e não chega a ser uma questão metafísica de energia, isso não chega nesse ponto, a questão. Como é que você vê isso, assim? Então, na verdade, é aquilo que eu falei, a Gerda ela foi uma pessoa muito intuitiva para a época Sim, dela. então. Porque tem essa Ela estava sutileza, né? muito além. Ela estava Uhum. muito além. Naquela época não se ouvia falar em física quântica, Sim, metafísica, então. era uma coisa. E ainda mais na Alemanha, ela foi, eu diria que ela foi Nossa, né? muito corajosa. Ela foi muito Uhum. corajosa porque ela estava num país, né, perante aí 1945, 50, saindo aí da Segunda Guerra Nossa, ainda da Mundial, Segunda Guerra, né? Uhum. né? Essa coisa do toque, trazer o toque, as pessoas se tocarem, uma tocar a outra, e trazer todo esse Nossa, Alemanha ainda que eles são conhecimento de mais, né? corpo, né? As pessoas começarem a entender, olha, nós temos tensões que elas são potencializadas no decorrer da nossa vida. Então, um conjunto de sensações que a gente viveu lá na fase mais primitiva, e quando eu falo primitiva, é desde a fase intrauterina. Então, de repente, Uhum. como foi esse estado intrauterino, né, de cada pessoa, que vai afetar também quando ela sair para o mundo, e como foi a infância dessa criança, né? Como foi, Olha, eu diria que até antes, como foi receber a mensagem de que você está grávida, você vai ter um filho, nossa, né? como isso mexe, né? E como leva para a Então, criança, né? exatamente. Então, assim, ela estava muito além. E aí ela começou a perceber que essas tensões, elas são acumuladas no decorrer dos anos. E aí Uhum. a gente vai acessando, cada um vai acessando de uma forma muito singular, muito pessoal. Então a eutonia ela não tem o intuito de induzir, de sugerir. Ela apenas Uhum. te mostra, olha, tem um caminho aí. E você Uhum. mesmo vai descobrir através do teu corpo que caminho é esse ou que caminhos são esses. Então ela estava Sim. muito além da época. Ela pode até ser que ela já usava de uma forma intuitiva tudo isso que você me perguntou, a Uhum. questão da metafísica, esse corpo Uhum. mais não vamos falar, é energético, porque somos É, energia, energético que a ciência né? não necessariamente diz, né? Mas ela ficava muito nessa questão do estudo do movimento mesmo, da Ah, consciência, do reflexo de endireitamento da coluna, daquilo que é real, que é concreto, que são os ossos, como que você sim. estimula isso, como que você pode melhorar teu sistema musculoesquelético através da consciência dos apoios, das Uhum. alavancas, como Uhum. empurrar os pés corretamente. Então, como utilizar as tuas mãos com o mínimo de esforço. E aí, eu acho que ela estava muito além.
muito além. Aí, quando você se depara com o curso de formação, nós vamos entrando realmente em tudo isso, né? Nesse estudo mais Uhum. fisiológico, anatômico, biomecânico, mas também nesse estudo mais buscando na física quântica o que a física, de repente, não consegue explicar para a gente, Uhum. entendeu? Ah, Então, que delícia. pensar que esse corpo, nós temos um corpo sutil aí, que É, também é que a própria estudado. bioenergia também fala, né? Que essa sutileza, aí você vem com várias técnicas holísticas, inclusive eu me utilizo, então você vem com o Reiki, que também trata essa questão da bioenergia, até uma questão aí do Reich, né, da bioenergia, da bioenergética, os próprios Sim. florais que entendem que existe realmente esse corpo, que ele envolve o nosso corpo físico, que de uma forma mais subjetiva mesmo, né? Uma forma mais Uhum. etérica até, né? Muito É. legal. E isso E que o, você falou, eu achei muito interessante uma coisa que você falou agora dela, como ela percebe, como ela entendeu que essa conexão que a gente tem com a gente mesmo e como é importante, né? A gente mesmo vai se percebendo com a eutonia, né? Que como eu fiz com você, por exemplo, eu percebi uma coisa muito interessante, que até comentei com você no dia, que durante a nossa chamada de vídeo, né? Porque eu fiz com a Claudete, né? Uma sessão para poder entender. E aí tocou o telefone, né? Um outro telefone estava me ligando. E eu estava no estado de relaxamento, assim, gente. Nossa, eu estava muito zen já, assim, com tudo que estava acontecendo na sessão. E aí de levantei, porque como estava tocando o telefone, estava atrapalhando a chamada de vídeo. E eu desliguei, né? E aquilo meio que me desconectou, até me irritou um pouco, assim. Porque eu falei, nossa, que saco, né? Ó, aqui mó zen, tento que desligar. E aí naquela hora eu percebi o quanto a gente se estressa e perde energia com coisas que às vezes vai tirar o nosso humor do dia inteiro por uma bobagem. Então, assim, eu levantei para desligar o telefone, eu já levantei no estado de irritação porque eu estava relaxado. Ou seja, eu mesmo já saí do estado de relaxamento. Na verdade, não foi o telefone que me tirou. Eu permiti com que ele me tirasse daquele estado. Aí eu deitei e falei assim, nossa, olha que loucura. Eu tava aqui tão de boa, era só ter levantado, ter desligado e pronto, voltado. Aí eu já fui, ai, não sei o que saco, não sei o que lá. E aí isso fez eu entender com o meu próprio corpo naquele momento, como existe um lugar dentro de mim que está cheio ali de reserva positiva, de calma, de tranquilidade, de paz, né? E que muitas vezes a gente não acessa, e quando a gente acessa, a gente vê o quanto ele é distoante do nosso jeito de ser diário, né? O quanto ele destoa da nossa vida louca, de sair correndo fazendo tudo, de tudo irrita a gente, tudo é mau humor, tudo não sei o quê. Aí você fala, nossa, calma, é só fazer as coisas um pouco mais com calma, um pouco mais com sensação, né? É isso, assim. Então é interessante resgatar essa pureza mesmo, né? Da paz, do relaxamento, do estar presente, do entender que não tem por que se estressar com pequenas coisas, e por aí a gente vai se entendendo e se descobrindo, né, diariamente, assim. Então eu achei muito legal essa experiência, que foi uma coisa que eu mesmo percebi. Você não falou para mim, olha, Flávio, né, porque o corpo está fazendo isso com você. Não, eu percebi, com o próprio exercício, né? Então foi muito lindo isso, assim. Que bom, que depoimento bacana, Flávio. Então, é É, exatamente assim que a eutonia atua no corpo de cada um. Por mais que você faça uma vivência de eutonia em grupo ou mesmo individual, sim, sim. cada um vai ter uma percepção diferente, porque somos diferentes. Então, a eutonia, Uhum, ela respeita muito as individualidades. E aí cada um vai descobrindo realmente até onde pode ir, até onde não pode. E isso que você falou, né, da gente acabar se dispersando, a gente perde o contato com a gente. Então, ela mostrou o total. quanto é importante estarmos presentes na gente, né, no nosso Sim. corpo, nas nossas sensações. Ela aguça a senso-percepção, não é? Então, Uhum, tudo que eu uhum. sinto, como eu sinto, mas até que ponto me afeta positivamente ou negativamente. E por que que a gente tem tanta tendência a deixar o negativo, né, agir tão intensamente na vida da Pois gente? é, né? Pra quê, Aí né? você começa a entender que, opa, peraí, para onde eu emano essas tensões? Para onde eu levo essas tensões? Para onde eu posso Exato, canalizar essas tensões? E como eu exato. posso também trazer sensações positivas, potencializar Uhum, tudo isso, né? exato. Então, assim, e o nosso corpo físico, ele vai afetar o nosso corpo mental, o nosso cognitivo, o nosso emocional e vice-versa.
Quando um dos corpos não está bem, os demais não estão. E quando chega Sim. no corpo, a doença chegou no corpo físico, é porque o nosso corpo emocional, ele já adoeceu primeiro. Já adoeceu antes. Sim. Ele já adoeceu antes. Sim. E com o decorrer da história de vida de cada um, o que acontece? A gente vai somatizando tensões. Então, Ângelo Gaiarsa, que foi um grande psicanalista, foi um professor meu, a gente tive a honra de ter aulas com Ângelo Gaiarsa, ele falava, tudo está no corpo, tudo está na cara. A Exato. cara não nega o que você sente, o que você Exato. Né? Você pode Até quando você quer falar, esconder, você vê ali, né, Claudete, na cara da pessoa. é nítido. Ele falava, tudo É, está na cara. Né? E ele é. falava assim, você pode enganar as pessoas pelo telefone, porque você pode No estar usando máximo. um tônus na voz para disfarçar a tua cara. Mas quando você está presente, olhando um na cara do outro, não tem como negar. Então ele Olha que falava, né, ele legal. estudou muito Reich, William O Reich, Reich ele mesmo, né? falava Aham. que o nosso corpo acaba sendo, somatiza tensões que vão encouraçando, vão deixando cada As tal vez mais das ricos couraças, né, que espaços. você falou. As Uhum, couraças musculares do caráter, que Reich uhum, tanto fala, né? uhum. E Gaiarsa falava muito. E ele falava assim, esse conjunto de não pode, não deve, não faça, que a criança recebe desde pequeno, é que vai enrijecendo esse corpo. E Legal. hoje, o que a Legal. gente percebe, principalmente Interessante. nessa pandemia? Crianças cada vez mais paradas, sem fazer Sim, exercício, atividade física, sem fazer uma sim, dança, sem estar em contato com música, com arte. sim. Cada vez mais as crianças obesas, É, com dificuldade para se locomover, com sim, dificuldade para pensar, para se expressar, não é? sim. Então, mais do que nunca, a gente tem que trazer o movimento, a gente tem que trazer a música, a dança, o Resgatar esporte, tudo enfim, isso. qualquer manifestação corporal. Nós não podemos parar, porque nós precisamos nos movimentar. É uma Sim, questão de total, necessidade. E o total. contato é uma necessidade de sobrevivência do ser humano. Por isso que a pandemia está nos afetando demais. Nós Sim, não estar podemos ter o próximo, né? contato, É. Trocar energia, né? trocar, exatamente. Por mais que você Legal. troque nos aparelhos celulares, ou não é a É, mesma não, não coisa. tem. A presença física tem necessidade. Tem um filme muito interessante que você me lembrou agora. Eu vou fazer uma pergunta que o Mauro fez. Mauro, querido, beijo, e beijo para todo mundo que entrou aí. Já vou fazer a sua pergunta. O Mauro fez uma pergunta muito interessante aqui, eu guardei. Legal. Mas só fazer um comentário antes sobre essa questão do toque. Tem um filme, né, chamado Crash no Limite, né? Um filme de 2002, eu acho, 2003, já faz um tempinho já. E aí tem uma cena que é muito interessante que fala assim que se passa em Los Angeles, né? Então existe uma frieza que o filme coloca da questão do distanciamento das pessoas. E aí, em determinado momento, o personagem vira e fala assim: às vezes as pessoas se esbarram na rua de propósito, só para a gente poder encostar no outro, né? E aquilo mexeu tanto comigo quando eu assisti no filme que eu falei assim: muito interessante a gente pensar nessa questão do esbarrar, muitas vezes sem querer, como uma necessidade de contato, né? E às vezes o nosso inconsciente às vezes pode estar fazendo isso e a gente nem percebe. Então há Sim. uma necessidade tão inerente na gente de encostar, de ter vínculo, que realmente ela se dá realmente de forma muito importante, né? E aí culturas que às vezes têm um pouco mais de distanciamento e tal, às vezes sofrem um pouco mais com isso, por não ter esse vínculo, né? E hoje na pandemia a gente vê como a falta de vínculo físico mesmo, de proximidade, de contato, tem nos afetado tanto, né? Por conta dessa falta da troca mesmo, energética entre os corpos físicos, né? Então isso é Nossa, muito demais. interessante. É uma necessidade do humano É, estar em contato. O toque é uhum, muito importante, não é? sim, Então, existem até relatos que falam o seguinte, que um ser humano ele pode sobreviver se ele for perder, por exemplo, a audição, a visão, o olfato, a fala, mas ele não consegue sobreviver se ele não tiver a sensação tátil. Até mesmo entre olha só. os animais eles têm o hábito de se lamber, não é só para uma questão de limpeza do filhote, né? A mãe, por exemplo, o cachorrinho, Uhum. o gatinho, quando tem a sua cria, começa a lamber, né? É Sim, natural a gente ver isso entre os animais, mas é por uma questão de sobrevivência. Se a sim. mãe não faz isso, o filhote ele não sobrevive.
Olha, né? que Por uma louco, hein? estimulação do sistema gênito-urinário. Então, ela tem que Uhum. estimular essa região para que esse filhote realmente sobreviva. Então, já está Olha, mais do que comprovado que nós precisamos e necessitamos do toque, do tato, da do sensação toque. tátil. É uma Muito legal. necessidade, né? Para Uhum. todos os seres. Sim. E a eutonia, ela prima muito por isso, pelo toque. E isso veio, assim, fazer com que eu refletisse muito quando veio a pandemia, porque, assim, como que eu vou trabalhar a eutonia online? Eu nunca me imaginei que Que fosse desafio, né? possível. É igual E eu graças a como professor de Deus, teatro, como é que eu dou aula online de teatro, né? Que é o que muitos atores têm feito, assim. Como é que a gente faz isso, né? Que interessante. exatamente. Aí é que Sem o entra a toque. intenção. Lembra que eu te falei da intenção? Sim, Que a sim, intenção realmente ela ativa todo o nosso sistema circulatório e modifica um sim, tônus corporal. sim. Então, De ter a levando vontade. isso para a questão do movimento, vamos pensar assim, como que a eutonia pode atuar nesse meio mais artístico, né? A gente já sabe que ela é terapêutica, ela é profilática, ela é preventiva, mas agora os meus projetos eles estão indo também para esse caminho. Eu venho estudando Legal. bastante desde 2020, ou até antes, na verdade, é como utilizar a eutonia como uma ferramenta para potencializar o artista, Ai, que seja ele do top, hein? teatro, da música, do cinema, da televisão, da dança, não importa quais são as linguagens, é o Legal, como você vai chegar. E eu venho legal. desenvolvendo isso, esse trabalho, com a dança já desde da minha pesquisa, quando meu estudo com a eutonia, mas desde quando eu abri a minha escola, eu vim percebendo o quanto a eutonia pode trazer essa bailarina que faz balé clássico, mas também faz o contemporâneo, ela se move diferente. Quando ela Uhum. começa a entender realmente que a eutonia está no corpo dela e ela pode utilizar isso a favor, ela realmente se expressa diferente, ela dança diferente. É nítido isso. Eu Que vejo pelos meus lindo. alunos. Eu E vejo aí pelos não é meus alunos. perder a simetria que o balé, por exemplo, oferece, né? Mas na verdade é complementar esses movimentos, né? Então não vai se perder, a autonomia não vai fazer nada ser perdido, na verdade vai complementar e tornar ainda mais potente, né, o movimento, né? Sim, Muito eu legal. tenho lá na minha escola, no meu estúdio, quando a gente for fazer um segundo encontro, que a gente for fazer, né, Sim, vamos alguma fazer o coisa segundo, de gente, repente com a parte prática, mais prática, hein? Já fica a dica eu para tenho todo esse mundo. daqui maior, né? O pai tá lá. O Então pai eu é tenho ótimo. ele como nossa, ele é meu companheiro. Aonde Uhum. qualquer aula que eu dou, eu estou levando esse esqueleto para mostrar. Então as crianças elas adoram mexer no zig, né? Ah, Elas vão lá, imagino. mexem o Nossa, deve ser a coisa pé, mais quer legal. pegar na mão, quer ver, nossa, é uma caveira. Aí a gente fala, não, não é caveira, é um esqueleto. Uma É muito caveira, vai me mais do que uma matar. caveira, é um esqueleto. E o esqueleto é vida, é movimento, né? Porque Sim. essa coisa que as pessoas têm de olhar para isso aqui e achar que isso está Trazer uma coisa associado a uma mórbida, doença. né? Não, isso é vida, Total, Claudete. né? Isso é vida. Então a Isso é gente, vida. nossos alunos já estão acostumados com isso. Então a Ai, que gente lindo. usa os termos técnicos mesmo, a gente mostra, olha, isso daqui, a gente tem dois ossos na perna, né? A gente fala, olha, isso daqui chama tíbia, esse aqui é fíbula, e a gente vai repetindo, repetindo. Quando vai ver, as crianças já estão falando, os adultos já estão falando. Ai, que bonitinho. As turmas de eutonia, até as senhorinhas mais velhas que fazem também, não independe da idade, desde a criança até o idoso, elas já falam isso, elas vão no médico, elas falam para o médico, ah, doutora, eu tô com uma dor na minha patela, Olha, que legal. entendeu? Então, eu fico feliz, porque é essa consciência que vem, Sim, né? sim. Elas vão tendo Muito legal. acesso, elas vão se apropriando. E na dança, quando a gente se apropria do corpo, a gente se apropria realmente do movimento, a gente dança. Enquanto É, isso não acontece, é difícil. Aí sim, a gente fica total. na imitação, Fica na naquela coisa preocupação do meio passo. forçada, exatamente, caricata. Exatamente. Ô, Claudete, todo mundo, antes de fazer a pergunta do Mauro, rapidinho, a gente vai fazer uma parte prática rapidinho, né? Vamos só para não perder o horário. Todo mundo pode fazer autonia,
todas as idades, como é que funciona? E aí né, então tem vários jeitos de fazer o tratamento, como é que funciona um pouquinho dessa parte mesmo, da parte prática, terapêutica, como é que funciona o tratamento, só para as pessoas entenderem um pouquinho melhor. Tá. Todo mundo, independente da idade, pode fazer a eutonia. A eutonia são Tá. vivências corporais e que podem ser desenvolvidas, eu diria que a criança muito pequena, a gente introduz de outra forma. Por exemplo, crianças que começam no baby class 4, 5 anos, é Tá. um pouquinho diferente, né? Porque ela ainda não tem esse entendimento. A partir dos 7, 8 anos é o ideal, ela já começa a ter uma propriedade maior do corpo, né? Se Tá. apropriar um pouco mais do corpo dela. Então, não tem limite de idade, né, desde a criança até a idade mais madura. A gente usa como materiais também alguns, né, escova, a gente usa Uhum. bambu, a gente usa diferentes bolinhas, tecidos, almofadinhas. Então, tem alguns materiais que trazem um pouquinho mais a pessoa para esse estado mais presente, sabe? De perceber tecido, estrutura óssea, de realmente trazer um alívio para as tensões musculares, tá? Uhum. Legal. Trabalhar espaços internos. Então, existem as aulas, as vivências que são em grupo, e Ah, existem tá. também as As individuais. individuais. Se a pessoa tem algum trauma, algum problema, alguma lesão, ela vai mais para o lado de prevenção e de reabilitação, né? Se Uhum. ela quer trabalhar, potencializar o seu lado criativo e expressivo, a gente usa a eutonia também para direcionado desta forma, mais Para para o isso. movimento na dança, no teatro, na música ou qualquer outra linguagem. Então, Legal. assim, e aí depende da história de cada um. Mesmo Sim. numa aula com pessoas muito heterogêneas, a gente consegue trabalhar como qualquer aula, né, de dança, de teatro, a gente consegue alcançar os objetivos. Sim, legal. Pessoal, procurem ela, procurem a Claudete. Manda o direct para você, Claudete, quem tiver interessado. Então, se alguém quiser falar comigo mais sobre eutonia, @Claudete Takahashi Oficial, entre em contato comigo, tá bom? A gente está aqui para poder conversar. Pena que passa tão rápido, não é? Quando a gente vai ver, Não, já ainda foi. tem, ainda tem, ainda tem. Né? Só tô Mas jogando assim, pra eu galera estou te assim procurar. à Mas disposição ainda para poder estamos. conversar com vocês, explicar melhor, porque a eutonia, mais do que se falar, o importante é vivenciar, né? Exato. É vivenciar e aí você vai entendendo toda a teoria da eutonia. Então, é E ter o eu vou corpo falar, viu? experimentar realmente uma prática. Procurem a Claudete, porque é uma delícia. Eu amei um pouco do que eu falei aí já, né? Não vai dar tempo de eu falar muitas coisas, mas assim, me relaxou, me conectou demais com o meu corpo. Naquele dia, então, eu tava assim, ó. Eu falei que eu tava na bênção, assim, de Deus. Porque eu fiquei muito mais calmo, eu senti que eu fiquei muito mais tolerante. Então me deu uma conexão naquele dia, as coisas elas não me afetavam tanto externamente. É Que como se eu bom. estivesse realmente num lugar de calma, de paz. Eu senti um relaxamento e um aterramento do corpo muito grande, né? Porque me deu essa sensação realmente de terra, de elemento terra, de estar presente no chão, no físico. Então a gente fez mais na parte de baixo, né, Claudete? Nas pernas e na minha coluna. Então senti a coluna realmente mais alinhada, senti minhas pernas mais aterradas e relaxadas, né? Então eu estava mesmo zen. Eu estava, nossa, olha, parece que eu fiquei entoando um monte de mantra, assim. É uma delícia. Então, já indico e a gente vai fazer um pouquinho da parte prática agora, né, Claudete? Que Aí bom, só. então. Só Aí assim para a só. gente poder quebrar um pouquinho o gelo, né? A Tá. gente pode Só fazer uma fazer perguntinha. mesmo Só fazer a pergunta do sentado, Mauro, né? para ele não ficar bravo, porque eu falei que eu ia fazer, E o rapidinho. Mauro perguntou, sim, o Mauro É. perguntou Então, ele tinha sobre perguntado ansiedade e se a depressão. leutonia cura traumas, tanto de infância quanto da vida adulta. Eu achei essa pergunta bem interessante. E a galera tá falando que tá curtindo o papo, estão adorando aqui. Aí eu queria saber dessa questão aí que o Mauro perguntou de trauma, tanto na infância quanto na vida adulta. Sim, a eutonia, como eu falei, ela é um trabalho, nessas questões mais traumáticas, é Uhum. indicado um trabalho individual mesmo, né? Diretamente com o eutonista, porque ela Sim, é um trabalho psicossomático. Sim, então ela sim. vai trabalhar o toque do eutonista, ela vai trabalhar mesmo a intenção que o eutonista tem para com a gente não fala paciente, mas o seu aluno, né? Então, Tá. assim, ela tem como começar a trazer a pessoa para um entendimento do porquê,
né? E ela também entender e aceitar certas questões no corpo dela, do que foi vivido. Uhum. E a eutonia, ela parte do seguinte princípio, né? Que a Gerda falava: o passado passou, mas deixa marcas, não é? Nossa, Deixaram total. marcas, Total, sim? total. Mas tem Uhum. gente que vive no passado, então não adianta. O presente é o aqui e agora. Então a eutonia fala muito do aqui agora, estar presente no mundo aqui agora, Hoje, né? né? Entender onde eu estou Hoje. hoje. Exatamente. Mas não é negar o seu passado. Então ela vai trabalhando esse corpo sem ter a intenção de sugerir, não existe uma cópia, um movimento pré-estabelecido, simplesmente essa relação do contato consciente que vai acontecer entre o eutonista e a pessoa que está sendo aí trabalhada, que é Trabalhada. importante, e vai se criando, né, uma esfera de contato muito grande. Isso a própria pessoa ela vai entendendo e aceitando esses traumas e sabendo como trabalhar. Então tem todo Legal. assim uma sutileza muito grande nesse tipo de Porque tratamento. traz a autopercepção, né? Então a pessoa mesmo já vai trazendo os conteúdos, né? Exatamente. E a eutonia, ela é o quê? Uma harmonia do tônus. Então a gente está falando em Uhum. querer harmonizar o tônus para a Uhum. ação e também para o repouso. Então você Uhum. não tem que ficar ligado 24 horas por dia no 220, porque senão você vai infartar. Aí você vai ser uma pessoa tremendamente É, ansiosa é. e também não pode ficar desligado da tomada, não Senão a é? vida não acontece, Senão a né? vida não acontece, meu amigo. Então a gente também tem que dar um passo para frente. Então, É, como você total, buscar essa total. harmonia? Em nenhum Legal. momento ela fala que vai tirar a tua atenção. Não, a gente vai tentar harmonizar isso, né? Os Show. opostos, eles também podem conversar. Não é Yin e Yang se intencionar de mais conversando nem ali. intencionar de menos. É tentar É, encontrar um equilíbrio, né? Entre esse lindo. platum, ansiedade e depressão. É. Sim? Show. Bora! Então bora fazer a parte prática para as Bora, pessoas só assim sentirem um para poder pouquinho? quebrar um pouquinho o gelo, tá? É Então lógico vamos. que isso é só um exercício de sensibilização. Dá para a gente fazer Sim. sentado mesmo, tá? E aí, lembrando, Eu só para gosto de falar para a trabalhar. galera, Claudete, faremos a Oi. parte 2, pessoal. Eu aviso quando tiver, então acompanhe aí as minhas lives, meu feed, né? Meu Instagram. Que a gente vai fazer a parte 2, né, Claudete? Que vai ter uma Opa. vivência realmente mais profunda e uma live Sim, de sim, vivência prática mais aprofundada com a eutonia. Então não percam a parte 2 da eutonia. Agora é só para dar com um certeza. gostinho para vocês quererem vir para a Sim. parte 2. Aham. Eu Vamos gosto lá. muito de trabalhar, a eutonia trabalha às vezes com algumas percussões, então quando a gente trabalha percussão óssea, a gente quer trazer realmente uma atividade de tônus, um tônus para disposição, para o movimento. Quando a gente quer trabalhar um pouquinho mais essa questão de baixar um pouco a ansiedade, a gente vem mais para a pele, né, para perceber esse Tá. invólucro maravilhoso que é a nossa pele. Então eu vou tentar Uhum. trabalhar um pouquinho dos dois, tá? Então o Tá. que a gente vai fazer? Sentados, a gente vai perceber como que está o corpo. Então, antes de se tocar, antes de qualquer coisa, você pode até fechar seus olhos se você quiser. Procura perceber como você está sentado ou sentada, se você sente os teus apoios, os pés no chão, os isquios, né, a sua pelve, a sua bacia na cadeira. Veja se você sente alguma tensão em alguma região do teu corpo e observa a sua respiração. Como que você está respirando nesse momento? Aonde estão os teus pensamentos? Vai fazendo uma autoleitura, uma autoobservação de si mesmo, tanto nesse corpo mais físico, como também nesse corpo mais cognitivo, nas tuas emoções. Leva atenção em si, deixa lá fora teu cotidiano por alguns segundinhos. Inspire e expire o ar profundamente. Presta bastante atenção no que te chama atenção nesse momento. Como você percebe o peso do teu corpo, as tuas tensões e como você vai escutando e não brigando com elas. E muito sutilmente, eu vou pedir que você junte as suas mãos, você pode abrir os olhos, tá? E a gente vai juntar as mãos, a gente vai começar a friccionar. A gente vai esfregar uma mão na outra, tá? Respira. Eu posso colocar uma musiquinha? Pode. Tá? Não sei como vai chegar aí para vocês, mas assim, eu sou movida à música, tá, gente? Amo. Não que necessariamente precise ter música. Tá muito alto aí? Flávia. Não.
Vamos esfregar Baixar as só um mãos. pouquinho. Não, tá bom, tá bom. E nesse esfregar das mãos, procura agora mexer seus isquios na cadeira, como se você quisesse provocar uma vibração, como se você quisesse chacoalhar o teu corpo. Você pode fazer com os olhos abertos ou com os olhos fechados, sempre levando atenção na tua respiração. É natural que você sinta as mãos já começarem a se aquecer, o corpo também. Sua voz está um pouquinho baixa. Vai deixando lá no chão toda e qualquer tensão, seja ela física, ou mental, ou emocional. Agora vai desacelerando esse esfregar das mãos e nós vamos fazer um toque. Vamos tocar aqui por trás da cabeça. Desliza um pouquinho essa pele do couro cabeludo lá para cima, como se você quisesse ter um pescoço maior. Vai trazendo esse movimento para cima, deslizando o couro cabeludo, pele, sentindo a base do crânio. Inspirando o ar e expirando. Já que nós não podemos abraçar um ao outro, a gente pode se abraçar. Então dá esse abraço. Respira. Vai levando as mãos agora aqui para a região da caixa torácica. Abre lá para as costelas, passa lá por trás, perto da coluna lombar. Vai deslizando as mãos pelo sacro até o final da coluna. Vamos fazer de novo esse caminho. Base do crânio. Puxa um pouquinho para cima, inspirando o ar e expirando. Vai puxando aqui com os seus polegares, ó, perto dos ossos zigomáticos, abrindo um pouquinho. Aquele sorriso, né? Sorriso bem gostoso, respira. Agora vai desenhando com as mãos, abraça a tua cervical. Tenha a intenção de trazer esse abraço, esse afeto, esse carinho. Inspira o ar, na expiração abraça as costelas. Vai lá por trás, na sua coluna, escorre as mãos pelo sacro, até chegar perto dos seus glúteos. Com a mão esquerda, vai abraçando o teu braço direito. Esfrega um pouquinho. E leva a mão direita lá no braço esquerdo, ó, do ombro. Desce até o dedinho, sobe pelo polegar. Desce. Toca no rosto. E a gente vai trazer essa presença da cabeça, ó. Essas três esferas. Cabeça. Descendo para a caixa torácica. Perceba o volume da tua caixa. Dá um abraço em você mesmo, em você mesma. Sinta, movimenta um pouquinho as costelas. Respira. Agora vai lá para trás. Encontra a tua bacia, toca um pouquinho na pelve. Movimenta um pouquinho os isquios. Sente o movimento atravessando as tuas mãos. Agora a gente vai percutir um pouquinho, tá? Com as mãos fechadas, a gente vai dar pequenas pancadinhas aqui, ó, no topo da cabeça, na lateral. Vamos presentificar o nosso esqueleto, a nossa presença no mundo, a nossa estrutura. Perceba como as vibrações vão se reverberando. Vai com carinho na cabeça, tá, gente? Com muito carinho, com muito afeto. Respira. Agora a gente vai descendo aqui, ó, caixa torácica. Vamos percutir nesse osso aqui, ó, no externo. Vai percutindo nesse osso, no meio do tórax, ó. Inspira o ar e expira profundamente. Pode ser, ó, com a pontinha dos dedos ou pode ser com o punho fechado. Veja se você escuta a vibração dos teus ossos. Respira fundo. Posso soltar um som? Os ossos produzem sons. Caixa torácica. Respira. Agora leva as tuas mãos, dá pequenas pancadinhas aqui na tua bacia, ó, os ilíacos, do lado direito e do lado esquerdo. Percute, acorda essa terceira esfera do teu corpo. Presentifica. Inspira o ar e expira.
Vai levando as tensões lá. Opa, desculpa, gente, perdão. Vai levando as tensões lá para o chão, enquanto você percebe essa vibração óssea. Aí, desacelera. Agora pousa suas mãos em cima das tuas coxas, fecha um pouquinho teus olhos para sentir como é que está teu corpo. Silencia, apenas observa como você está agora, nesse momento. Traz na tua memória como você se sentia antes do toque, das percussões e como você se sente nesse momento. Respira. Vai abrindo os olhos devagar. Veja como você enxerga as coisas na tua casa. Como você se enxerga por dentro e por fora. Ok. Isso é muito simples, tá? É lógico que uma vivência de eutonia a gente vai muito mais, né? Espero que vocês fiquem bem. Olha, eu derrubei aqui a perna do meu amigo, o Mauro até brincou, falou assim, o Zig ficou emocionado. É isso aí, Mauro, ele ficou emocionado. Pessoal, comenta aqui como vocês estão sentindo. Eu tô me sentindo relaxado e vibrante ao mesmo tempo. É como se eu tivesse numa tensão aqui maior, e aí parece que equilibrou. Então eu relaxei, só que eu tô vibrante, eu tô tipo com energia, sabe? Não é um relaxamento que você quer morrer. Sim. É um relaxamento presente, é um relaxamento... Você se sente ativado. Ativado. Ativado, exatamente. Ativado não quer dizer que a gente tenha que ficar tensionado por pressões do dia. Estarmos prontos para a ação e também para o repouso. Mas também calmo, dentro de uma ação calma. Legal. Exatamente. Bacana. Exatamente. Então quem quiser colocar, Ananda, estou relaxada e presente em mim mesma. Olha que legal. Vamos colocando aí. O Mauro também falou que foi relaxante e ativado ao mesmo tempo. Legal. E vão compartilhando com a gente, né, Flávio? É muito importante aí o pessoal depois entrar em contato. Total. Estamos aí, né, querendo falar mais e viver a eutonia. Eu acho que mais do que falar também é sentir os efeitos da eutonia no corpo. Sim, legal. Muito bom. Claudete, eu amei estar com você. Obrigada, também amei demais. Obrigada. Eu que agradeço. Ainda mais depois desse momento, a gente fica mais ainda aconchegante. Com certeza. Adorei. Vamos marcar em breve a nossa parte 2, que a gente vai fazer uma prática mais aprofundada de eutonia. E aí procurem a Claudete, pessoal, manda um direct para ela, siga ela no Instagram para marcar aí a terapia, para colocar os feedbacks, colocar as sensações e para entrar em contato com ela. Certo? Olha Nós aí, agradecemos bastante. Legal. Muito obrigada, gente. Obrigada, Flávio. Tá? Fiquem bem. Eu que agradeço. Se cuidem e se movimentem sempre. Vamos dançar, Amém. Vamos fazer arte, vamos nos fortalecer. A arte salva todos os dias. Isso mesmo. Amém. E aí, só uns recadinhos finais, pessoal, rapidinho. Amanhã temos tarô, às 20 horas. Então, aí, para quem não sabe, eu tiro o tarô de terça e sexta-feira, às 20 horas, aqui na live. Então, vocês entram, faz a perguntinha aqui no ponto de interrogação, aqui embaixo, no balãozinho. E eu vou respondendo com o oráculo dos deuses da mitologia grega as perguntas de vocês, né? Vou respondendo na ordem. Então, amanhã temos tarô às 20 horas. Na segunda-feira é um dia que eu faço previsão astrológica da semana, mais o tarô dos signos. Então não percam, porque aí a gente tem a previsão da semana, como que vai ser astrologicamente, e depois eu venho com o tarô de Áries a Peixes, tá? Aí então, dia 27 e 30, né? Terça e sexta que vem temos tarô também. E na quinta que vem, que é o dia com convidado, como estou hoje aqui com a Claudete, quinta que vem falaremos sobre Tantra, com a Marina Moll. Olha que legal. Que também é uma técnica terapêutica de desconstrução. Então vai ser muito legal, que vai acompanhar até um pouco do que a gente já está conversando hoje. Porque o Tantra, né, justamente é uma técnica milenar aí de desconstrução do corpo, de entendimento de quem você é, destravar os chakras, destravar a parte sexual aí, que tanto, né, que é tão polêmica e tem tantos tabus, né? Então a Marina Moll, que é terapeuta corporal, estará com a gente quinta que vem, falando sobre o Tantra. Nos assista, Claudete. Que legal, Flávio. Parabéns pelo seu trabalho, meu querido.
Muito Um obrigado. beijo a todos que participaram aqui Um com a beijo. gente. Obrigada a todo mundo. Então, gente. valeu. O Fiquem pessoal com Deus. falando, ó. O Luiz o Mauro falando que amou sua roupa, Claudete. Ah. Olha o Mauro, maravilhoso. Olha aqui, ó. Também adorei. Eutonia. Eu achei bem chique. É a camiseta da Toninha, um cachecol violeta aqui combinando. Ah, sim. Obrigada, Muito lindo. Maurinho. Obrigada, Nanda, também. Obrigada por estar... Todo mundo que participou. Venham com a gente na parte mesmo. 2, não é, Flávio? Em breve. Isso mesmo. Aí a gente avisa vocês. Vamos nos acompanhando que a gente avisa. Tá bom? Um beijo, Claudete. Muito Beijo, obrigado. Flavinho. Beijo a todos. E obrigado a Fiquem com todos. Deus. Valeu. Obrigada. Amém. Tchau, tchau. Valeu.